Bom dia, povo do Deus Altíssimo. No vídeo de hoje eu vou estar compartilhando com você um passo a passo de como a gente pegar um galho de adênio, né? Rosa do deserto, como as pessoas gostam de chamar, né? E transformar em uma planta de alto padrão. Porque apesar de eu ter passado um bom tempo sem celular, né? Adquiri um e já faz um tempo, né, que eu venho guardando alguns vídeos para estar fazendo um apanhado para compartilhar com você. Essa planta aqui no período do verão, sempre com muitas flores, né? Então tava muito bonita, muito interessante essa planta. E ela já passou nesse processo, né, de transformar ela numa planta de alto padrão, né, já passou por várias intervenções, por muitas intervenções, na verdade, né, que essa planta eu tenho ela já há mais de 3 anos, já há uns 3 anos eu venho trabalhando nessa bela planta, né, então no período do verão muitas flores, mas quando chega o inverno a planta sente a mudança quando começa a chover, ficar uma semana de chuva, por exemplo, as flores já caem, né? Acaba perdendo todas as flores. E no verão também tem um tempozinho sem flores, né? De uma florada para outra, acaba ficando algumas semanas sem flores, né? Então vamos começar fazendo uma intervenção. Dessa vez apenas tirar as folhas, né? Não vou fazer decapitação, não vou fazer uma poda drástica nela que poderia fazer. Até porque nesse momento eu estou trabalhando uma planta para dar direcionamento nos galhos, né? Aí uma vez que a gente adquiriu o direcionamento correto, e já tem uma espessura também dos galhos, né? Daí que a gente vai começar a questão de poda, né? Para podar num comprimento definitivo, né? Para a planta nascer brotações naquele ponto que a gente não vai mexer mais, né? Olha, tirei todos os amarradinhos, né? Todos os pontos de tensão, né? E a planta ficou praticamente no formato que eu quero, né? Então, antes da gente mexer, é muito interessante a gente deixar pelo menos 5 dias sem molhar, né? No verão não precisa tanto, né? Porque é muito quente, muito seco, então acaba evaporando qualquer umidade muito rápido, né? Mas no inverno essa planta ela vai ficar muito incrível. Eu tenho uma planta já bem maior e muito bonita, né? Mas essa aqui nós já temos a copa, né? O formato da copa. Dá depois só mais uma baixada para dar um movimento mais natural, né? E essa quantidade de raiz tá muito incrível. Vai dar para fazer uma boa seleção de raiz, né? Umas raízes compridas, apesar que a gente não vai aproveitar esse comprimento todo. Uma dessa talvez a gente pare ela aqui, né? E dê uma puxada que é para elas ficarem bem abertas. Então, me aguarde com esse projeto que ele vai ficar maravilhoso. A gente lava bem as raízes, né? Faz uma boa seleção. Todas as raízes que estão embaixo é interessante tirar, né? Para que as raízes fiquem apenas lateral, né? E quanto menos raiz a gente tiver, mais a planta vai deixar essa raiz mais robusta, porque na pouca quantidade de raiz que ela tem pelo porte, a planta vai fazer a sua reserva energética, né? Então poderia amarrar no lado do vaso, né, nas bordas do vaso, puxando as raízes na direção que a gente precisa, né? Mas vou estar usando essa técnica desse isopor, né? Colocar o isopor, deixar as raízes todas
muito bem aberta, o espaço é pequeno, é, é um problema, né? Sempre tem falta de espaço, mas é o que a gente tem, né? Vamos nesse passo a passo e quando realmente for necessário, então a gente há de dar um jeito de colocar no vaso apropriado, né? E uma vez ela estando já bem instalada no local, né? Então a gente pode fazer uma transferência rápida. Aí dei mais uma atenção nos galhos para já deixar do jeito que a gente precisa, né? Até porque ela já faz bem uns 10 dias que está sem água, ficou pelo menos 5 sem molhar ainda com o substrato. Aí depois de tirar o substrato, passei mais uns 4 dias ela pendurada para depois selar com cola instantânea, né? E tá fazendo agora esse trabalho de voltar novamente para o substrato. Aí ela, uma vez ainda no substrato, vai ficar mais uns 3 dias, né? Que é para exatamente as raízes ficarem em local escuro, né? E a parte superior da planta na luz, iluminada, para a planta novamente fazer o seu direcionamento de energia para os locais certos, né? E depois dos 15 dias do substrato, como é que tá? Já toda cheia de folhagem nova, né? Então, esse momento é importante para dar o direcionamento. Uma vez o extensionador ficou folgadinho, a gente dá mais um aperto. E olha agora no inverno como é que tá, crescendo muito bem, apesar do vaso realmente ser muito pequeno, né? Tá com bom crescimento, uma coloração das folhas muito interessante. Então é sempre muito bom também deixar a planta aproveitar cada estação, ela identificar cada estação, o período de seca, muito sol, mais estresse hídrico. Então é sempre muito importante isso, né, para a planta estar saudável, né? E esse momento de chuva, por exemplo, a planta pega muita chuva, pega um pouco de sol que há, né? Então a planta vai estar direcionando energia para crescer, para estar ficando robusta, para acumular energia para o período do verão. Então tudo é muito importante a gente ter esse conhecimento desse passo a passo de como fazer. E quando chegar o verão, você vai ver o espetáculo de flores que vai ser nessa planta. Ela certamente vai ser mais um ano, um verão muito incrível para nós.